Você já se perguntou se ainda vale a pena estudar sobre inteligência artificial, mesmo sem saber programar? Eu também fiz essa mesma pergunta. E no começo a matemática parecia um monstro, a lógica um pouco confusa. E realmente, quando a gente vai estudar sobre tanto lógica de programação, ou no caso da matemática aplicada, lógica proposicional, e programar é quase impossível de você ali entender mais ou menos. Mas hoje no meu tecnólogo de IA e Machine Learning, ou seja, de inteligência artificial e aprendizado de máquina, que é o Machine Learning, estou entendendo que o principal não é saber código, e sim aprender. E aí, Numérios, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos e estou documentando sempre a minha jornada, tanto as minhas, como dizer, os acertos, os fracassos, o começo de uma jornada. No começo a gente não tem tanto o que falar, mas a gente tem muito a entender e compreender. Venho de uma trajetória onde eu estudei muito o lado de business, sobre a mente humana. E hoje eu quero que você já comece deixando um like nesse vídeo. Eu sei que muitas pessoas estão começando a dar like. Compartilhe para mais pessoas e deixe um comentário qual tema, qual ideia você quer para os próximos vídeos também. É muito importante que eu saiba, né, o que vocês realmente querem ver, né, querem ouvir. Seja opinião, seja sobre um determinado assunto, seja algo de prática, seja uma automação, seja um código. Qual solução eu posso trazer para esse problema e começar a instigar essa comunidade de aprendizagem e de inteligência artificial? Porque vocês vão ver realmente muitas coisas. Eu estou pensando em trazer uma parte sobre a IA que faz música e tentar fazer muito isso sobre as redes sociais também e colocar todo esse ecossistema. E nesse vídeo, o que eu venho trazer é sobre uma matéria que eu estou estudando, né, que é sobre o conhecimento disruptivo, tecnológico, disruptivo, da faculdade, assim, né? Não é o projeto de vida, mas é sobre soft skill, pelo que eu entendi. Eu estou na segunda unidade, li mais ou menos 60 páginas de 280. E aí, qual foi o tema da primeira unidade? Sobre neuroplasticidade, aprender a aprender, sobre os soft skills. E o que chamou minha atenção é que ali, por isso que eu gostei do tecnólogo, não esperava que essa matéria seria justamente o que muitos profissionais. Ontem eu assisti no canal da Dil, né, com a professora Denise, que é uma professora de inglês, justamente para aprimorar o inglês na área da tecnologia, entende? Para você conseguir passar na entrevista em inglês e tudo. E todos esses profissionais, sejam um Create, o Tech Recruit, e tantos os Tech Lead e tal, e todas essas da área de inteligência artificial, de programação, de RH, eles falam justamente sobre essa questão da comunicação. Então, é uma das disciplinas que eu estou vendo que chama Aprender e Aprender. E parece simples, mas é profunda. Para isso, vamos abrir um pouco. O que é Aprender e Aprender? Eles vêm em duas frentes. Essas duas frentes é o seguinte: você precisa ter o condicionamento de estar aprendendo continuamente, ter técnicas a qual você consiga aprender, saber muito das vezes desmistificar o que já aprendeu, ou seja, desaprender aquilo que aprendeu para aprender novas habilidades que no mercado, aquelas habilidades que você tinha antes já não vale, entende mais ou menos? E é claro, quando a gente fala isso, a gente fala sempre em pessoas que às vezes têm uma desenvoltura maior. Então, e como todos nós sabemos, como todos sabem, a inteligência artificial ela foi inspirada nas redes neurais, né? E
nas sinapses, na verdade, de como os nossos neurônios se movem entre eles e que se comunicam por meio de o que a gente pode dizer de correntes elétricas, né, de pulsos elétricos. Então, foi pensado nessa base da inteligência artificial. Só que a gente sabe que ela não tem uma capacidade lógica de pensar realmente como uma inteligência, certo? Mas a gente não vai discutir sobre o que é, o que não é inteligência artificial. Vai falar sobre o aprendizado e como a gente pode utilizar a inteligência artificial nesse começo, certo? Antes de aprender a IA, você precisa aprender a lidar com erro. Isso não é só técnico, é mental. E o que a gente pode trazer dessa frase extensa que eu trouxe aqui é que o seguinte, né? A neuroplasticidade, se você pesquisar, você vê, né? Tem um vídeo nessa rede social que o cara ele explica sobre você aprender 4 palavras de um idioma novo, você formar frases com essas 4 palavras, toda semana ou cada dia você aprender uma nova, você vai intercalando. Uma semana você aprende 4, a outra semana vai ser 5, e, por exemplo, os dias da semana você pode aumentar. Cada dia, numa semana, você pode aprender 4 outras palavras e juntá-las, frases, para que você comece a lembrar. E uma dica também se chama associação, já que nosso cérebro é muito associável, você entra nisso. Então, a neuroplasticidade significa que o nosso cérebro ele é assim, entendeu? Ao treinar, ao mexer, ao movimentar, ele vai começar expandindo. Como assim? Por exemplo, se você vai aprender 4, na próxima semana 5, você está treinando o seu cérebro para que ele comece a abrir cada vez mais para ele aprender. É isso que acontece quando a gente estuda lógica de programação e a gente vê. Não estou entendendo bolhufas de nada. Como é assim? Código de entrada, processamento, saída. O que tudo isso aqui tem a ver com a programação? Não é só escrever código, entende? Não é só sobre escrever código. Programação, desenvolvimento, é sobre solução de problemas. Não é simplesmente criar um código e pronto, tá ali. Exige um código limpo, um código que pode ser muitas das vezes ali revezado, fácil de dar manutenção e, se possível, fácil também de, se aquilo dali já não estiver precisando, ele não venha destruir tudo. Então, por isso que o código ele tem que ser bem estruturado, ele tem que ser um código comitado. Então, tudo isso se refere muito à pessoa que é comunicativa. Assim como eu estava falando, a disciplina anterior, que foi matemática aplicada à computação, mexeu muito comigo na parte da lógica, porque eu não sabia que quando você começa a entender lógica, você percebe que a IA não é mágica, é estrutura, é passo a passo. Por isso que o tema está sendo, Júnior, o mercado já não estava muito fácil. Agora não vai estar mais assim. Vocês vão ter que subir o nível porque subiu a regra. Hoje você aprende Python, tem várias bibliotecas, frameworks para você aprender. Eu tenho que aprender muito. E a gente tem que saber que se não criar projetos, se não criar estruturas, eu mesmo, só para dizer, vou melhorar o canal, já comprei certas coisas que vão me ajudar. Foi um investimento para ajudar, por exemplo, a ter uma câmera melhor, a ter um áudio, a ter como fazer de vários ângulos, muitas das vezes, para comunicar e deixar o vídeo mais dinâmico, que a proposta é algo prático. A pergunta que eu mais ouço, entendeu? E também uma das coisas que eu mais me perguntei foi: preciso saber programar para começar a cunhar? A resposta foi simples. Não precisa você saber programar para começar, mas para ir além disso você precisa. E por que não? Para automatizar, usar o Make, o N8N, alguma automação para você usar o chat GPT, naturalmente você não precisa saber lógica de programação, você não precisa saber programar, porque essas ferramentas já são fáceis, mas para que você quiser
construir algo mais sólido, algo mais seu, saber não de ferramentas, mas o que move aquilo, entendeu? O que está por trás daquilo, para que se uma ferramenta melhor, talvez mais barata, mais em conta, você conseguir usar, não precisar estar gastando com cursos e cursos para uma pessoa te ensinar. Então é importante isso. Então você começa a entender que aprender, né, usar técnicas de estudos, mapas mentais, revisão ativa. Bem, eu só comecei, na verdade, as 3 primeiras aulas dessa disciplina. E o próximo vídeo eu quero mostrar um rascunho, na verdade, sobre que tipo de projetos a gente pode ver, que a gente pode usar tanto a inteligência artificial, que a gente pode utilizar esse projeto para aprender realmente. Quais são as ideias mais loucas que porventura eu possa vir desenvolver e trazer no canal? O que se pensa por agora? E retomar a parada do bootcamp também, que está rolando, que está começando em análise de dados. Porque a primeira barreira de entrada, será que eu vou conseguir ir para um estágio ou não? Será que eu vou conseguir uma oportunidade ou não? Então, tem muitas incertezas, mas tem um caminho claro e árduo, só vai conseguir se eu for lá e fazer. E claro, uma dica muito é brinque com IA usando ferramentas fáceis ali, sem mesmo precisar programar. Mas lembre-se, o mercado, ele abriu os olhos sobre essa questão da inteligência artificial, sobre código. Não é tão assim, entendeu? Quem tem uma boa comunicação, quem tem como abstrair a sua ideia em forma de design, em forma física, está conseguindo usar a IA para criar um mínimo produto viável. Por quê? Porque isso agiliza o processo. Você vai criar algo, entendeu? Um rascunho de algo. Mas esse rascunho vai ser algo que vai funcionar? Bem, pode ser que sim. Entende? Esse pode ser, vem com a segurança, vem com a estrutura, vem se der algum defeito, será que eu tenho como resolver isso com a própria inteligência artificial? Se eu vou ter que delegar a cor do programador? E aí que vem, essas pessoas não estão ligadas que quando precisarem alterar algo, quando precisarem realmente escalar essa ideia, vão precisar de programadores experientes e eles vão ter que fazer o código do absoluto zero. Ou não vai conseguir, entendeu ali? Vai ser muito difícil para eles, ou seja, você pode acabar pagando mais caro fazer algo do zero. É sobre isso. Enquanto puder, entre no Python. Estude, porque Python, você pode escrever a primeira linha de código, você pode escrever as primeiras coisas, né? Eu utilizei para abrir, por exemplo, um atalho aqui. Utilizar a internet, automatizar isso e pesquisar sobre tal assunto. Ele foi lá e tal. Demorou por causa do notebook, mas beleza. Então você sente um progresso, certo? Ah, mas qual outra linguagem para estudar? Cara, vai muito sobre o que você quer fazer. Existe Java, existe C++, existe C Sharp, existe o que muitos gostam de usar, que é o TypeScript, o JavaScript. Por quê? Porque o JavaScript, principalmente, são soluções que você pode utilizar tanto no front-end e no back-end, utilizando as bibliotecas e frameworks. Entendeu agora? Então tem essa versatilidade. Mas isso é um assunto para muito depois. Se você quer aprender IA, mesmo sem saber programar, você está no caminho certo. O que é importante é aprender a aprender. Isso vale para qualquer área. E se ainda ficou meio sem sentido aprender o que é aprender, é entender quais as melhores formas que faz você conhecer aquilo. Não só a questão de memorizar, mas é realmente de estar em sua mente, você poder acessá-la quando vê, de exercitar diariamente algo. Entende? É algo complexo, mas é algo necessário e é algo que você precisa pesquisar, você precisa rever. E deixa aquele comentário quais partes você sente com mais dificuldade.
lógica, programação, motivação. E se inscreva neste canal para mais vídeos reais sobre IA, sobre tecnologia e carreira também. Nós estamos a um passo de evoluir cada 1% todos os dias, entende? Então, vamos para frente, vamos mergulhar realmente, vamos aprender, porque o caminho da tecnologia nunca foi fácil, certo? Sempre foi essa questão de lógica, essa questão de raciocínio. Valeu, até o próximo vídeo.